Esta produção é um documentário sobre o sítio arqueológico São Lourenço Mártir, intitulado Miguel em busca de suas origens. Na tela, diversas árvores e o título. Logo abaixo, sobre uma tarja branca, as logomarcas do Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga e da Secretaria de Turismo e Cultura. Em seguida, uma paisagem com folhas verdes no chão, diversas árvores ao longe e ruínas. A imagem se expande e surge Sandra Ferreira, mulher branca de cabelos longos, blusa preta com um microfone preto na gola e calça cinza. Por trás dela, um muro com pedras soltas. Descubra a história fascinante das ruínas de São Lourenço Mártir, um dos 7 povos das missões jesuíticas. A seguir, há 2 colunas de pedras no centro da tela, e no meio delas, uma passarela em madeira com degraus. Fundada pelo padre Bernardo de la Vega no ano de 1690, Panorâmica de dia de uma cidade. Localizada no município de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Acompanhe Miguel em uma jornada emocionante pelas ruínas, em sua primeira visita, reconhecendo e buscando um pouco das suas memórias, toda a exploração, a fundação e o desenvolvimento e a destruição. E entenda o legado dessa importante parcela da história do Rio Grande do Sul, vivida pelos Guarani nas missões. Após um espaço fechado, com quadros nas paredes e maquetes sobre uma mesa verde. Atrás da mesa, do lado direito, aparece Anderson Lura Schmitz, historiador e presidente do Instituto Histórico de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Homem branco calvo com tatuagem no braço, bigode e barba. Veste blusa azul e calça jeans. As missões são um grandíssimo evento da à esquerda, Igreja Católica. Um desenho antigo da cidade. Elas surgem na Europa e em todos os continentes, além do europeu, a Igreja Católica vai lançar uns braços, por assim dizer, para atrair novos fiéis. A Igreja havia perdido espaço com a Reforma Protestante e a partir daí então, no século XVI e consequentes, a Igreja vai sair pelo mundo. Aparecem 6 homens brancos em pé. Captando novas almas para a cristandade. 4 com vestes pretas longas com cordão branco na cintura e 1 com roupas longas em tons claros. Estão cercados por pessoas indígenas agachadas, sem roupas na parte superior. Em seguida, surge José Roberto Oliveira, pesquisador e autor de livros. 1.400.000 guaranis, homem branco de cabelos brancos, que são reconhecidos pela ciência lá nos descobrimentos, na ocupação da América, apenas 10%, cerca de 140.000, é que foram efetivamente cristianizados, que vieram com os jesuítas. Ou seja, 90% dos guaranis continuaram nas matas. E os nossos, que são hoje, os que vivem nessa ampla região, né, os que são gaúchos, são parte daqueles 10% Retorna para Anderson. Que foram cristianizados. Para nós, especificamente, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, nos interessam os povos que nós conhecemos como os 7 povos das missões, começando com São Borja, em 1682, depois, na sequência, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo Custódio, que foi o último dos povos. Uma igreja antiga e uma grande escultura. São Miguel das Missões como patrimônio da humanidade, e no caso de São Luís Gonzaga, que tem 2, né? Nós temos o próprio São Luís Gonzaga, que era uma redução, e no território do município de São Luís Gonzaga nós temos São Lourenço das Missões. Este é o pueblo de São Luís Gonzaga, muito parecido com os 30 povos, e é uma cidade. Viviam aqui 4.000 pessoas, 5.000, dependendo da época. E como é que essas pessoas viviam? Índios e padres, 2 padres. A mesa com várias maquetes representa a cidade de São Luís Gonzaga. Como é que 2 padres vão coordenar uma cidade de 4.000 pessoas e tem que rezar as missas e todo o processo litúrgico? Surgem 4 homens brancos em pé. Não conseguem, né? Então quem comandavam eram os próprios caciques. 5 pessoas indígenas vestidas com roupas largas. Que a gente chama de cabildo, né? Os cabildantes. Onde o poder executivo, legislativo e judiciário funcionavam. E outra por trás da mesa com uma das mãos erguidas. Aqui se produzia todo o alimento necessário, as roupas, as moradias, tudo com elementos da natureza. E eu quero destacar que, assim como aqui na maquete de São Luís, mas nos outros povos, os guaranis e os padres viviam em harmonia. Porque se uma peça não funcionasse, o todo fraquejava. E algo que poucos sabem, não tinha dinheiro, não tinha pagamento de salário, não tinha chefe, não tinha patrão, não tinha empregado, não tinha escravo, tá? Fique claro isso. Todos eram livres, se quisessem ir embora da cidade podiam ir. E essa vivência aqui, que é uma vivência comunitária, cada um faz seu trabalho e recebe tudo para ele, que é o mesmo de todos os outros. Por isso não tem pobre nem rico. Esse é um modelo missioneiro que se quer ainda hoje, né? Que se fala aí, que eu citei do cooperativismo. A ideia é que nas missões
quiçá no mundo todo a gente pudesse reviver essa ideia de vida comunitária. Em São Lourenço das Missões, que era semelhante a esse modelo aqui, Visão nós do alto vamos de um terraço ter, com árvores espalhadas e pequenas construções. alguns elementos muito característicos, e quando a gente visita o sítio de São Lourenço, esse processo que eu citei de São Luís era idêntico a São Lourenço. Lá tem algumas coisas legais, como, por exemplo, eu gosto de citar uma cisterna que tem no fundo da igreja, Novamente as ruínas. que era uma cisterna de captação da água da chuva. E a gente fala muito hoje da questão ambiental, né? E aí imagine você, né? São Lourenço, há 300 anos atrás, pessoas captando água da chuva para beber, para lavar. Anderson reaparece e a imagem muda para José Roberto. Para cozinhar, né? Lavar roupas, alimentar animais. E que são novidades grandes hoje, mas que já se fazia nas missões há muito tempo. E São Lourenço vai se destacar com vários exemplos, e esse é um deles. Como é que acaba toda essa experiência maravilhosa? São vários aspectos que vão levar ao fim disso tudo, né? Então a gente tem Guerra Guaranítica e o destaque de Sepete Araju. Nós temos vários tratados ao longo da história, nós temos o fim da Companhia de Jesus, mas definitivamente em 1801, no Tratado de Badajoz, Portugal e Espanha vão fazer um acordo, e essa região dos 7 povos, que era espanhola, passa a Portugal, e Portugal acaba com o sistema de missões jesuíticas. Os 7 povos das missões deixam de existir como um elemento jurídico, né? E essas terras então são distribuídas a descendentes de portugueses, principalmente, que passam a ocupar a região missioneira. Novamente, em 1767, o documento, em 1768, expulsão dos jesuítas, e aquela nossa gente fica na região. Mas que gente era aquela? Eram cristãos guaranis já de quantos anos? 100 e muitos anos, desde 1632 e alguns inclusive anteriores. Essa gente foi parar aonde, né? Então é muito interessante pensar que aqueles guaranis cristãos, que já estavam cristãos alguns há 159 anos, seguiram na vida de cristão. E quem são hoje aquela gente? São as nossas pessoas dos bairros, das vilas, as milhares e milhares e quem sabe milhões de pessoas que vivem hoje no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Brasil, e que têm rostos indígenas. Todavia, deixaram de ser indígenas há centenas de anos atrás. Então é muito importante compreender isso. Se nós andarmos pelas vilas, pelos bairros da nossa ampla região, qualquer um pode ver com a maior tranquilidade que são descendentes daquele processo, mas obviamente não são indígenas, são os gaúchos nossos de agora. Logo após, foco no rosto de Miguel e nas ruínas. A câmera mostra as árvores, as ruínas e Miguel de costas olhando para a passagem. Agora, ele usa óculos, contempla as ruínas, segura na mão direita um lenço azul e encosta no muro. Em seguida, está de pé na escada de madeira das ruínas. A imagem muda mais uma vez. E agora Miguel Correia da Silva está sentado em uma parte da ruína, cercado por paredes de pedras e terra. Homem pardo de pele avermelhada de cabelos brancos, usando calça marrom, camisa de manga comprida bege e uma camiseta amarela por baixo. Meu nome é Miguel Correia da Silva, vim para São Luís com 18 anos, vim para servir. Fiquei servindo, tirei meu tempo no exército, tempo da cavalaria ainda, sabe? Cumpri minha obrigação
Aí acompanhei, casei e fiquei por aí morando aí. Tenho os filhos, tem 6 filhos, estão por aí, estão trabalhando, tudo trabalhando, graças a Deus. Eu sou mais parecido com o meu avô, porque o meu avô era índio. Frei Miguel andam e se aproximam das ruínas. Pedroso Garcia. Eu era o neto dele, né? Sabe, botaram o nome dele, botaram no meu. Então, seu Miguel, vamos contar um pouquinho agora para o senhor está vendo, né? Hoje nós visitamos aqui São Lourenço, que foi um lugar que foi feito pelos índios, né? Pelos índios. Eu me admirei muito, achei muito lindo isso aqui, o tempo do ano. Eu acho lindo os índios, de vez em quando eu vejo na televisão lá no mato, eu acho lindo, eu dou valor para eles, para mim. Depois, Sandra surge com ele sentada no banco de madeira, segurando um chimarrão. Por trás deles aparecem as ruínas e as árvores. Seu Miguel, o senhor gosta de mate? Gosto de mate. O senhor toma mate desde quando? Desde guri. Desde guri. Desde guri. O senhor sabe que o mate também é uma herança dos índios, que trouxeram para cá. Trouxeram. O mate, para mim, é bom. É bom? É bom. Os índios Guarani já tomavam mate antes das missões, antes dos jesuítas chegarem. E daí, quando os jesuítas chegaram aqui, aí é que eles começaram a fazer a erva e comercializar a erva. Eles mesmo começaram a fabricar a erva, Isso, né? fabricar a erva. E só que eles sabem como é que eles tomavam mate? Não sei, não sei. Eles faziam tipo um chá com a bomba de taquapi, de taquara. A bomba de taquara. Hoje a gente conhece ela com outro metal, né? Taquapia, que nome, mais uma que não sabia, né? A taquapi. E aí depois foram fazendo mate, deixando a erva. Foram aperfeiçoando. Então até hoje a gente toma mate, né? Toma mate, isso mesmo. E sabe por que eles tomavam mate? Eu não sei. Porque comiam muita carne. Eles comiam carne, exceto naquele tempo, só caçavam nos matos, né? Caçavam, e daí tinham muito boi, né? Muita vaca. Quando Isso. E tinha bastante, né? Era vontade, né? Fartura que a miséria ninguém atura, né? Seu Miguel, o senhor está vendo lá as ovelhas? Estão chegando. Essas ovelhas são da raça crioula lanada. É a primeira raça que os jesuítas trouxeram para os índios. Ainda existe, né? É uma raça que... A imagem mostra espaço aberto de pasto com várias ovelhas pretas, marrons e brancas. Volta para eles. Os jesuítas que trouxeram o gado, a ovelha, para os índios não precisar caçar, eles trouxeram para as missões. E aqui em São Lourenço tem a mesma raça, daí a gente pode conhecer como é que era. É lindo, né? Muito lindo, o bichinho lá pastando, né? Expande e muda para o Miguel sozinho, andando entre as colunas de pedras na passarela em madeira e descendo os degraus. A imagem mostra ele andando e se distancia, ampliando para as ruínas, árvores e o pasto com céu nublado. A tela escurece e logo a seguir aparece num fundo branco uma pintura antiga de um homem indígena de chapéu vermelho e roupa azul, e ao lado dele, 2 pessoas indígenas com roupas em tons rosados, adereço vermelho na cabeça e colares. A seguir, no centro, um homem indígena de cabelos pretos e camiseta marrom, com detalhes coloridos. Depois, no lugar dele, um homem pardo com traços indígenas de cabelos grisalhos, camiseta preta e tocando guitarra. Após, uma mulher indígena de cabelos pretos lisos e roupa preta. Logo após, outra mulher parda de traços indígenas de cabelos castanhos lisos, usando camiseta e blusão azul. Por fim, o vídeo termina com a imagem de Miguel sorrindo, e atrás dele, as ruínas e as árvores verdes. Nossos rostos são mais do que apenas uma combinação de traços físicos. Eles carregam a história de nossos ancestrais, contando a saga de suas lutas. Cada traço é uma marca deixada pelo tempo, pela experiência e pela herança genética. Esse povo guarani missioneiro ainda vive em nós, seja na fisionomia ou no apego a essa cultura missioneira. Seu Miguel possui fisionomia indígena, mas não conhecia a história das missões, assim como tantos outros. Em São Luís Gonzaga, somente 19 pessoas se declararam indígenas, segundo o IBGE. Os são-luisenses precisam conhecer mais a história das missões, para que assim venham a valorizar a sua origem. Descrição dos créditos, com letras na cor branca em fundo preto.
Direção-geral, Sandra Ferreira. Direção de imagem, Adriano Sasso Rambo. Roteiro, Juliana Sott. Fotografia, Brenda Quevedo. Música, Despertar Nativo. Mário Meira. Acessibilidade, Sérgio Felipe Porto Coelho. Participações especiais, Miguel Corrêa da Silva, Anderson Lura Schmitz, José Roberto de Oliveira. Colaboradores, Vanderlei Santos, Nilza Heider dos Santos, Lila Garcia, Patrícia Pinheiro. Locais de gravação, Sítio Arqueológico das Ruínas de São Lourenço das Missões. Memorial Crisanto Miranda. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Projeto executado com recurso da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal. Na parte inferior da tela, sobre uma faixa branca, estão as logomarcas do Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga e da Secretaria de Turismo e Cultura. Fim da descrição.